Bom, turma, antes de tudo, eu quero passar a vocês, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques, e agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas. Certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho, beleza? Enfim, nós vamos trabalhar sobre articulação textual nas orações coordenadas e orações subordinadas. Nós vamos trabalhar dois casos, duplos, no caso, as relações de oposição e concessão e as relações de explicação e causal, tá? Ou seja, causalidade, enfim. Por que nós vamos falar sobre este assunto hoje? As relações de oposição e concessão é o seguinte: nós sabemos que em concursos públicos uma das coisas que mais caem são as conjunções. São as relações semânticas que essas conjunções trazem para a gente. Então a gente precisa ter essa ideia, para a gente poder saber diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada. Uma oração coordenada, a gente sabe que é uma oração interdependente. Se eu tenho uma oração A, uma oração B, separada por um ponto, e ambas têm sentidos, no caso, sentido próprio, elas, no caso, são orações interdependentes, elas são orações coordenadas. Quando eu introduzo uma conjunção, e junto às duas, introduzindo uma conjunção, estabelecendo um valor semântico, eu torno esse período simples em um período composto, sobretudo por coordenação, porque se eu tirar essa conjunção, elas vão permanecer com sentidos diferentes, totalmente independentes. Ao passo que nas orações subordinadas, a oração principal com a subordinada ou vice-versa, uma vai depender da outra. Beleza, isso aí é uma coisa tranquila, uma coisa que vocês sabem, uma coisa bem bacana, tá certo? Muito bem. Então, atente-se a essa questão, que muitas pessoas têm essa confusão quando a banca pede para a gente substituir uma conjunção por uma outra equivalente, mantendo o mesmo sentido, a mesma relação de sentido. Então, quando a gente fala de orações coordenadas e orações subordinadas, a gente vai perceber que ambas possuem algumas relações de sentido. A gente chama isso de articulação textual. Então, vejamos aqui, nas orações coordenadas adversativas. Neste caso, quando nós temos uma oração com valor adversativo, nós temos o modo verbal indicativo. Então, isso aqui são dicas para que vocês guardem isso para sempre, para não zerar isso aí no dia da prova. Quando eu tenho uma oração coordenada, sindética, adversativa, o verbo sempre vai estar no modo indicativo. Ao passo que, quando eu tiver no valor concessivo, ou seja, aqui é coordenada, e aqui é subordinada. Quando eu tiver uma oração subordinada, adverbial, concessivo, o verbo, o modo verbal vai estar no subjuntivo.
O indicativo expressa uma certeza e o subjuntivo expressa uma dúvida. Quais são as principais conjunções adversativas? Todo mundo conhece. São as famosas mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Quais são as conjunções de valores concessivos nas orações subordinadas adverbiais? As locuções conjuntivas e a conjunção embora e as locuções conjuntivas. Ainda que, ainda se, mesmo que, se bem que, por mais que. Percebam que termina sempre com a conjunção que. Por isso que a gente chama de locução conjuntiva. Tudo bem até aí? Tranquilos? Qual é o sentido do valor adversativo? Ele vai relacionar ideias contrárias e acentua a mais importante. A gente costuma dizer que ela tem um valor positivo. E os valores, o sentido das concessivas, elas pressupõem algo que foge ao esperado. A gente costuma dizer que ela tem um valor negativo. Por exemplo, se eu pegar uma frase assim, ó, eu vou apresentar um amigo meu a uma amiga, uma conhecida. Eu vou apresentar falando assim, ó, meu amigo é rico, vírgula, mas é feio. Meu amigo é feio, mas é rico. Prestem bastante atenção nesta oração. Como que vocês vão perceber a relação de ideias contrárias e, sobretudo, uma acentuação, ou seja, acentua mais importante. Qual que é mais importante aqui? Primeiro que nós temos aqui a conjunção mas. Esta conjunção mas é que vai introduzir, olha, ela está aqui, ela é uma conjunção coordenativa e o verbo está no indicativo. Percebam tudo isso aí, ó, é importante. Eu sou, tu és, ele é, presente do modo indicativo. E olhem só a acentuação, essa força que tem. Meu amigo é rico, mas é feio. Meu amigo é feio, mas é rico. Percebam que aqui nós temos algo mais acentuado. É mais positivo. Certo? Ao passo que nas concessivas, que pressupõem algo que foge ao esperado, a mesma reescrita, vou colocar assim, ó. Por mais que meu amigo seja rico, ó, por mais que meu amigo seja rico, vírgula, é feio. Por mais que meu amigo seja feio, é rico. Detalhe importante, seja, o verbo ser aqui está no subjuntivo. Olhe a conjunção, ou seja, a locução conjuntiva. Por mais que pode ser, se bem que meu amigo, né? Embora meu amigo seja rico, eu posso usar essas conjunções, né? Ainda que meu amigo seja rico, certo? Então vocês percebem que aqui o verbo está no modo subjuntivo. Percebem que aqui pressupõe algo que foge do esperado, né? Veja bem, eu espero, ó, meu amigo, ó, por mais que meu amigo seja rico, é feio. Ele é mais atenuado. A primeira, meu amigo é rico, mas é feio. Meu amigo é feio, mas é rico. Percebem a acentuação que dá aí, ó? Né? Perceba que isso aí é mais tem um valor mais positivo, né? E aqui, ó,
Por mais que meu amigo seja rico, é feio. Por mais que meu amigo seja feio, é rico. Então percebe que é algo que pressupõe algo que foge do esperado. Tranquilos aí, gente? Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para mostrar essa relação de sentido de uma frase que dá para você transcrever, ou seja, reescrever de coordenada para subordinada. Aqui nós temos coordenada e aqui ela está subordinada. Isso é muito importante. Ou seja, se a banca me traz uma oração em que eu tenha uma conjunção coordenativa e pede para eu trocar por uma outra que estabeleça a mesma relação de sentido, então eu preciso saber qual é a relação de sentido que tem no meu enunciado. É coordenativa aditiva, então eu tenho que procurar algo que some, que soma, né? Se for de adversativa, eu tenho que procurar algo que seja adversativa. Se for, por exemplo, alternativa, que é coisa simples, ou ora, quer, seja. Se for algo sobre explicativa, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, ou conclusiva, eu tenho que buscar algo que esteja relacionado a isso com o mesmo valor semântico, sem mudar o sentido. Quando ele não pede nesse sentido, ele pede para você trabalhar uma reescritura e perceber qual é o sentido que se mantém a redação, então você percebe que as duas de cima eu consigo fazer a reescrita com as duas de baixo e que estabelece o mesmo sentido, uma com uma atenuação mais forte, uma com uma atenuação mais fraca. Fiz-me entender nesse sentido, gente? Essa relação de oposição, porque quando falo oposição, adversativa é uma oposição, concessiva também é oposição. Então é essa relação que eu quero mostrar para vocês. É uma relação adversativa que pertence ao grupo das coordenativas e a relação das concessivas que pertencem ao grupo das subordinativas. É isto que está em jogo, é isto que nós temos que ter em mente, saber estabelecer isso em uma questão, em um exercício. Beleza?